Está no ar o podcast Educação em Rede, com apoio da Barra FM, ao som da música Tempo de Agora, de Joana Terra. Tempo de ser, de pensar, de ter medo, tempo de ser. Olá, ouvintes. Eu sou Janete Cordeiro, secretária de Educação de Barra da Estiva, e hoje nós estamos aqui para um pequeno diálogo, para esclarecer algumas dúvidas, um diálogo que vai fazer parte do projeto Diálogo em Rede da Secretaria Municipal de Educação. Hoje teremos a presença de um companheiro e amigo que vai estar aqui tirando algumas dúvidas junto com a gente, que é o nosso colega Eudes Alves, da Secretaria de Saúde. Pois bem, diante do momento que estamos vivendo, a Secretaria de Educação viu por bem organizar, junto com sua equipe, um momento onde pudéssemos esclarecer, tirar dúvidas, falar da educação de Barra da Estiva. Como está a educação de Barra da Estiva, da rede municipal, nesse momento de pandemia? Muitas são as dúvidas, as dificuldades enfrentadas pelos professores, pelos pais, pelos estudantes, e a gente precisa de alguma forma dialogar, tendo em vista o período pandêmico, tendo em vista a necessidade do isolamento social. Buscamos, através deste meio, da rádio, das mídias, da internet, levar essas informações até vocês. Então, a Secretaria Municipal de Educação convida neste primeiro momento para falar um pouquinho da situação em que vivemos o colega Eudes, e ele vai falar um pouquinho o porquê as escolas foram as primeiras atividades a serem suspendidas nesse período de pandemia. O porquê que nossas escolas ainda não retornaram às atividades presenciais normais. Olá, Janete, olá, ouvintes. O intuito principal para a não realização de aulas presenciais é diminuir a disseminação do vírus da Covid, porque está cientificamente comprovado que a transmissão por coronavírus ele ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de várias situações, seja ela através de um aperto de mão, de um toque de uma mão contaminada, de gotículas de salivas, do espirro, do catarro, de objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, canetas, brinquedos e teclados de computadores, etc. Dessa forma, a contaminação e disseminação do coronavírus ocorre muito facilmente. E esses ambientes de possíveis contaminações estão presentes nas nossas vidas no dia a dia. Todos nós estamos expostos e corremos o risco de nos contaminarmos e transmitir a doença a outras pessoas. Porém, ocorre que ninguém estava ou está preparado ainda para enfrentar uma pandemia dessa magnitude. As nossas escolas, seja aqui em Barra da Estiva, no estado da Bahia ou em qualquer lugar do planeta, não tinha e ainda não tem estrutura adequada e extremamente segura para proporcionar aulas 100% presencial aos nossos alunos. Além de que, todos nós sabemos que o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização correta das mãos, tem sido a melhor forma de evitar a contaminação por Covid. Dentro de uma sala de aula lotada, seria impossível respeitar qualquer medida de enfrentamento ao novo coronavírus. Sem falar que as crianças podem se contaminar no ambiente escolar e contaminar seus familiares. Nesse atual cenário mundial, com números alarmantes de casos e óbitos por Covid, nos preocupa ainda mais como fazer um retorno seguro às aulas, em um momento onde já existem variantes do vírus mais contagiosas e letais para a saúde humana. Falando aí sobre a nova variante, Eudes, sobre a situação da pandemia a nível nacional, a nossa Bahia, a nossa Barra da Estiva, graças a Deus, com o esforço da Prefeitura Municipal, do nosso prefeito João, da sua equipe de trabalho, a Secretaria de Saúde e de todos nós barra-estivenses, a gente tem conseguido manter um pequeno número de contágios, mas existe ainda o contágio e a Covid circula em nosso município. E falando da nossa educação, a gente não parou. Como você sabe, a educação de Barra da Estiva continua trabalhando, continuamos esforçando, reinventando os momentos, reinventando os métodos de trabalhar em sala de aula. Com o atraso, por conta do período de 2020, da pandemia, a gente ainda está concluindo o ano letivo de 2020. Até o dia 26 de abril,
Os pais, os professores, os alunos estão aí na etapa final para concluir as 800 horas do ano letivo de 2020. A gente, diante de tudo isso, está seguindo hoje a Lei 14.040, que é uma lei que vem ampliar e dar uma nova versão para esse período, a LDB, que é a lei que dirige e organiza a educação de nosso país. Essa lei traz orientações de como a gente trabalhar esse período remoto, onde a gente tantas vezes tem falado o que é esse período remoto. Período de aulas remotas. É um período onde a gente está trabalhando os professores de suas casas, visitando as escolas, a gente está trabalhando com aulas online, trabalhando com vídeos, com áudios, através de entrega de atividades, mas a gente continua o trabalho, todo mundo se esforçando, dando o seu máximo, as escolas estão abertas, os profissionais estão atendendo, claro, né? Como profissional de saúde, você sabe, com todos os cuidados, os protocolos da Organização Mundial de Saúde para se evitar, mas a gente continua o nosso trabalho. A educação em Barra da Estiva não parou, as escolas municipais não pararam, os professores estão aí se desdobrando, os pais estão se desdobrando. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, está oferecendo agora uma formação para o uso das tecnologias. Os pais já estão tendo conhecimento disso, através do uso das tecnologias. Como os professores podem desenvolver a sua aula e fazer com que essa aula chegue até os pais. As escolas abertas, os pais podem ir até a escola, tanto pegar o material impresso, conforme a orientação dos diretores, dos professores, como também atualizar os dados do seu celular. Quem faz uso do celular, que queira atualizar, pegar informações, orientações com os professores. Então, a gente está de portas abertas. Nossas escolas estão dando o seu máximo, nossos profissionais estão dando o seu máximo e todos os pais, qualquer dúvida, procure a escola do seu filho, procure a Secretaria de Educação, que dentro das medidas possíveis a gente está resolvendo, esclarecendo as dúvidas. E mais uma vez, Eudes, falando desse momento de cumprimento da carga horária, fica uma pergunta para você. O que você poderia nos responder? Quais os critérios? Como existe alguma previsão dentro da Secretaria de Saúde? Vocês já receberam alguma orientação da previsão? E quais os protocolos que precisamos desenvolver para que a gente retorne às aulas presenciais? Janete, quando a gente fala que nós não estávamos preparados para esta pandemia, e realmente a gente não está, porque a gente está falando de um inimigo invisível, né? O coronavírus já tem ceifado várias vidas. A cada dia aumenta a taxa de contaminação, aumenta a taxa de mortalidade e novas variantes têm surgido, dificultando ainda mais o enfrentamento desta pandemia. Porém, já um ano de pandemia nos fez repensar a nossa forma de viver. E na educação não tem sido diferente. Então, através dos meios tecnológicos, a educação tem proporcionado às aulas, aos alunos, mesmo que não sejam presenciais, como você já falou, tem sido aulas remotas, mas as atividades continuam. E nós estamos trabalhando para que futuramente possamos retornar. Mas o momento ainda é de critérios e de continuar com esse modelo de aulas remotas. Os primeiros passos já foram dados. As nossas escolas municipais já adotaram medidas de enfrentamento ao coronavírus, a exemplo de colocação de pias para a higienização das mãos, totens com dispense de álcool em gel, aquisição de termômetros digitais de infravermelhos para aferição de temperatura, tapetes sanitizantes e máquinas de eletrovaporização a seco. A Secretaria Municipal de Saúde também já fez a aquisição de testes rápidos para a testagem da comunidade escolar, porém, é o que a gente volta a repetir, as aulas 100% presencial, nesse momento, ainda não é seguro. O que a gente precisa para voltar a ter aulas presenciais? Primeiro, a gente precisa avançar na vacinação contra a Covid, as taxas de contaminação e óbitos precisam ser diminuídas de forma que as autoridades sanitárias possam ter um controle maior da pandemia e, mesmo assim, eu repito, o retorno presencial ele vai ocorrer de forma gradual. Verdade, Eudes. Não estávamos preparados para viver essa pandemia. E ainda não estamos, né? Estamos aqui nos reinventando, buscando, compreendendo a cada dia novo como trabalhar, como lidar com as situações, como fugir desse vírus, né? Como você disse, né, invisível, que a gente não tem controle sobre ele, senão buscar fazer como as orientações de saúde, o isolamento social, estar em nossas casas na medida das possibilidades, precisamos trabalhar, precisamos dar conta da vida, a vida segue, como você costuma dizer, a vida segue, mas manter os cuidados necessários,
O tema da nossa jornada pedagógica, que aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, foi uma jornada virtual, foi bem isso, mesmos caminhos, novos olhares para os espaços de aprendizagem, porque é isso que estamos vivendo. Não só nós da educação, você como profissional da saúde, mas todas as áreas da vida social. Estamos nos reinventando, estamos nos descobrindo, tendo que usar os mesmos caminhos, mas fazer tudo novo. As famílias estão tendo que se descobrir em casa, os pais estão retornando àquelas funções de trabalhar com os alunos em casa, de fazer as atividades e muitas vezes de redescobrir conteúdos que eles estudaram e que não mais tinham tido acesso. Graças a isso, a educação consegue caminhar, a gente está conseguindo ter progresso, embora consciente, né, das dificuldades que estamos enfrentando, consciente das dificuldades que os pais enfrentam em casa para dialogar, para discutir um determinado assunto, pois para os professores também está muito difícil, tendo que atender muitas vezes fora dos horários estes alunos, tendo que buscar esclarecimentos, tendo que buscar meios para poder responder os conteúdos, auxiliar as famílias. Mas mais do que nunca, precisamos que a família esteja ao lado da escola, que a família esteja presente. Falando nesse tema, nós estamos finalizando esse ano de 2020, inclusive com um plano de ação que começou em 1º de setembro, que traz esse tema, família e escola superando desafios, porque é superar desafios neste momento. Eu, como professora, como secretária de Educação, peço às famílias que, mais uma vez, que tenham paciência, que busquem, que compreendam esse momento que estamos passando, que os pais têm sido parceiros demais com a educação, com as escolas, com os diretores, com os professores, e que busquem os professores para auxiliar e que também compreendam que não temos condições desse retorno agora. E voltando para nossos questionamentos, Ildes, gostaríamos de saber se já tem alguma previsão de quando acontecerá a vacinação, quando chegará a vacina para toda a nossa comunidade, como é que está a vacinação no nosso município e nós, professores, profissionais de educação, existe já uma previsão de quando chegará a vacina para todos nós? Qual a eficácia da vacina? A gente que está falando agora para os alunos, para os pais, para as famílias, como é que está a situação da vacinação em nosso município? Então, Janete, hoje quando a gente fala de vacinação, a gente fala de esperança, né? Então, a maior esperança e anseio de toda a população é a vacinação. Porém, mesmo como já iniciou a campanha de vacinação, todos nós devemos ainda continuar com as medidas de proteção, de enfrentamento à pandemia, que é o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização correta das mãos, enfim, todas aquelas medidas que têm servido para o combate à Covid-19. Então, para que o início da vacina fosse possível em nosso país, o Ministério da Saúde criou o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Nesse plano, o Ministério elencou o público-alvo para a campanha, né, para a vacina, seguindo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbitos pela doença. O escalonamento para vacinação se dá conforme a disponibilidade de doses. Nesse momento, nós estamos vacinando os grupos prioritários descritos na primeira fase da vacinação, que são os profissionais de saúde e idosos. Aqui em Barra da Estiva, todos os idosos institucionalizados foram vacinados, que são os idosos que estão no abrigo Lar do Ancião, conhecido aqui em Barra da Estiva como abrigo dos velhos, né? Concluímos a vacinação dos idosos acima de 80 anos e vamos dar início à vacinação dos idosos de 75 a 79 anos. Em relação aos profissionais da educação, eles estão inseridos no Plano Nacional de Vacinação para a 4ª fase da vacina. Dessa forma, devido à quantidade insuficiente de vacinas, os profissionais da educação terão que aguardar um bom tempo para serem imunizados. Quanto ao tempo de imunização, ele se dá após aos 14 dias da segunda dose, que é quando o organismo do ser humano cria anticorpos de defesa contra a Covid. Para finalizar esse nosso primeiro podcast, a gente agradece ao companheiro Eudes
pela disponibilidade, pela presença. Tantas vezes, enquanto Secretaria de Educação, recorremos solicitando auxílio, orientações para as nossas ações na educação, e ele pacientemente sempre nos esclarecendo. Em nome da Secretaria de Saúde, Janete, nós gostaríamos de agradecer pelo convite, parabenizar a iniciativa do projeto, do podcast em rede. Esse projeto levará informações seguras e confiáveis aos ouvintes, E nós, como Secretaria de Saúde, estamos à disposição para juntos vencermos esse inimigo invisível. Agradecemos a todos os ouvintes que estão disponibilizando de um tempo para ouvir, para compreender um pouco mais, dizendo que a Secretaria de Educação está de portas abertas, as nossas escolas estão de portas abertas, os nossos diretores, coordenadores, professores, neste momento de pandemia, mas estamos de braços abertos aguardando por toda a sociedade, pelos pais, pelos responsáveis de alunos e por nossos alunos. Gostaria neste momento de dizer a vocês, pais, alunos, quanto estamos sentindo falta da presença de vocês nas escolas. Cada reunião que fazemos, os comentários são os mesmos. Quanta falta faz a presença, os risos, os gritos, a alegria, a vida das crianças nas escolas. Mas é preciso respeitar esse momento, senhores. É preciso, crianças, respeitar esse momento. A saudade é grande, a angústia é grande. Todos nós estamos ansiosos para retornar, para poder abraçar, para poder encontrar aqueles que amamos, aqueles que convivemos no nosso dia a dia. Não está sendo fácil para ninguém. Para ninguém, em nenhuma das esferas está sendo fácil. Para a gente que está trabalhando administrativamente, para o professor que está em casa preparando suas aulas, ansioso, passando horas e horas afinco, que não está tendo a presença do aluno para poder falar. Está sendo difícil para os pais, que estão se desdobrando também para atender os seus filhos. Senhores pais, responsáveis, tios, avós, por favor, continue. É preciso nesse momento, é preciso a família estar junto à escola nesse momento. Não podemos perder esse vínculo. Projeto da Secretaria de Educação, Diálogo em Rede. Agradeço ao Eudes, agradeço a todos os profissionais da Secretaria de Educação, que juntos elaboramos este projeto, que acontecerá mais vezes.